Excelentíssimo senhor deputado Wasni de Hure, muito digno presidente da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, digníssimas autoridades presentes, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caras amigas e amigos que nos acompanham pela FEB TV, nossos votos cordiais de muita paz. O notável pensador latino Cícero escreveu que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Todos nós temos uma necessidade que é típica do nosso desenvolvimento intelecto-moral: a conquista da paz, o logro da felicidade. Mas as colocações a que nos encontramos vinculados filosoficamente oferecem-nos instrumentos para conseguir essas metas, nem sempre dentro da ética do amor ou da dignidade. Iremos utilizar-nos da história, essa pedra de toque que desgasta o erro para que a verdade brilhe. Iremos recorrer a Heródoto de Alicarnasso, o mais notável historiador grego e da humanidade. Ele conta, por exemplo, que 600 anos de Jesus viveu na Lídia, hoje Turquia, o homem mais rico do mundo, o rei Creso. Este homem era portador de uma fortuna incalculável. Para termos ideia, na última década, o Museu de Nova York adquiriu algumas moedas cunhadas em ouro, ainda no reinado deste homem notável, por uma soma fabulosa. E a sua fortuna era uma dádiva da natureza, porque o rio Pactolo passava pelo coração da cidade, Sardes, a capital da Lídia, e as terras auríferas, trazendo também pedras outras preciosas, pertenciam à sua majestade. Sua majestade conseguira erguer um palácio suntuoso, em cujo porão estavam as caixas fortes, onde se guardavam os tesouros incalculáveis da Lídia. Mas, em realidade, esse homem que possuía tanto não era totalmente feliz. Ele tinha 2 filhos. Um deles era surdo-mudo e o outro era portador de um vaticínio trágico. Porque quando ele nascera, o grande profeta grego Tiresias, que era cego, previu que ele jamais chegaria ao trono, porque a tragédia de uma lança iria arrebatar-lhe a vida. E o rei vivia angustiado ante esta expectativa da morte do seu filho Actes. Procurava cercá-lo de todo o conforto e impedia que ele se afastasse da casa palaciana, jamais entrando no bosque, para que esse vaticínio não se tornasse realidade. No entanto, ele tinha dúvidas. Será que existem os deuses? Será que a alma é imortal? E um dia teve uma ideia de fazer um teste que podemos considerar a primeira pesquisa parapsicológica em que se constata um fato através da experiência de laboratório. Ele ouvia falar no santuário de Delfos, o mais importante da antiguidade. Então ele reuniu em palácio embaixadores e mandou-os para que fossem a diferentes santuários da terra, particularmente a Delfos, e no 100º dia
penetrasse na intimidade dos templos e perguntasse aos deuses o que estaria fazendo naquele momento na capital o rei, que iria realizar algo sui generis. E se por acaso algum deus pudesse traduzir a legitimidade dos seus atos, ele teria prova cabal de que a vida não se extingue do túmulo e que os deuses governam o destino da humanidade. Os embaixadores partiram de Sardes e ao 100º dia, em diferentes nações, desde a Europa à Ásia, eles adentraram-se pelos santuários e interrogaram os pitons, os sacerdotes, as pitonisas, aqueles médiuns. Que está fazendo nesse momento o rei da Lídia no seu palácio, na cidade de Sardes? Deveriam anotar em tabuinhas ou na pele de animais, para ser lido diante da corte, quando então ele confirmaria ou negaria. Passado o período, aqueles embaixadores começaram a retornar, e a corte reunida escutava-os narrar o que os deuses haviam apresentado. Ele, decepcionado, meneava a cabeça e dizia: mentira, esse é um falso Deus, este é um piton que não merece consideração. E quando todos já estavam desanimados, eis que chegam os embaixadores que vinham da Grécia, do grande santuário de Delfos. Tomados de surpresa, eles asseveraram: Majestade, a resposta do deus Apolo é decepcionante. Porquanto, ao fazermos a pergunta, a pitonisa estremeceu e entrou em convulsão e começou a dizer: vejo um homem de meia idade que desce a escadaria do palácio na direção do porão, que leva numa das mãos um cordeiro novo e uma faca aguçada. Ao chegar ao porão, ele pega uma tartaruga velha. Ali está preparada uma tripóide acesa com um vasilhame de metal. Ele mata o cordeiro, tira-lhe um pedaço, mata a tartaruga, tira-lhe pedaços e põe-nos a cozer naquele vasilhame de metal com água e ervas perfumadas. Eis o que está fazendo o rei neste momento. Então Creso levantou-se e proclamou: é verdade. Exatamente o que fiz. Levei um cordeiro ao porão para ser sacrificado e encontrei casualmente uma tartaruga velha que matei e pus-los a cozer. Voltem agora e perguntem o que é que eu devo fazer para salvar a Lídia, porque estamos num momento histórico de muitas problemáticas. Mas a vida prosseguiu e nesse momento apareceu na cidade de Sardes o homem mais sábio do mundo. Ele foi convidado por Creso para um banquete. Era um notável filósofo de Atenas, a quem até hoje a humanidade presta um culto de respeito. E logo depois do banquete faustoso com a coroa, todos os membros da corte presentes, Creso tomou as mãos do convidado especial e levou para que pudesse ver os seus tesouros. Na primeira sala apresentou as estátuas em ouro, marfim, ébano, dos metais mais preciosos. E logo depois, na sala imediata, pedras preciosas, encravando estátuas de beleza rara. E assim por algumas horas ele passou por todos os tesouros diante daquele homem sábio que não demonstrava o menor interesse. E ao voltar à sala do trono, ele perguntou:
Você que é um grande viajante, que conhece o mundo inteiro, gostaria de perguntar-lhe qual é o homem mais feliz que você conheceu nas suas imensas viagens. E então o sábio, depois de reflexionar, disse-lhe: conheci em Atenas um jovem que era órfão e cuidava da sua mãe que era cega. Quando ela morreu, ele ofereceu-se à cidade para dar a sua vida em holocausto e defesa da justiça. Para mim, foi o homem mais feliz que eu conheci. Creso teve uma decepção. Afinal, ele era o homem mais rico da terra. Mordiscou o lábio e disse: bem, é provável que esse jovem tenha sido feliz e também tenha tido paz. Mas agora eu lhe pergunto, da sua balizada opinião, qual é o segundo homem mais feliz que você conheceu em toda a sua jornada? E o sábio respondeu-lhe: eu me recordo que conheci em Atenas 2 irmãos que eram gêmeos. Abnegados no culto do dever, amavam a vida. E quando instalou uma guerra contra Esparta, voluntariamente ofereceram-se para salvar mulheres e crianças e beberam a taça do sacrifício, permitindo-se o holocausto. Para mim, são as segundas pessoas mais felizes que eu conheci. Então Creso olhou para o sábio com desdém. Ele não era tão sábio assim, porque se fosse, estaria diante do homem mais feliz, ou pelo menos mais rico da humanidade. E começou a tratar mal o sábio. Então este, percebendo o desapontamento do rei, disse-lhe: majestade, ninguém pode ser considerado feliz senão depois da morte, porque a vida é cheia de surpresas e pode acontecer que, de repente, aquele que está no ápice da glória desça a res no chão, e aquele outro que está na miséria, no Pantanal, ascenda as cumeadas do progresso. Não esqueça, majestade, que a vida na terra é muito relativa. Ele se foi, mas Creso continuou na orgia do poder, amealhando cada vez mais fortuna. Nesse momento, seu filho, Actes, era já um homem de 18 anos, melancólico, porque a sua vida era quase um cárcere em palácio. Quando então Creso soube que o jovem filho do rei Midas, aquele da tradição, que tudo quanto tocava se transformava em ouro, fora expulso do seu pai, da cidade da Média, e mandado para o exílio. Então Creso mandou buscar Adasto para que se tornasse companheiro de Actes, porque eram jovens mais ou menos da mesma idade. E quando os dois se encontraram na Lídia, tornaram-se amigos íntimos, para os jogos, para os prazeres. Mas Adasto era um lanceiro extraordinário, um caçador, e certo dia convidou Actes para que fugissem do palácio e fosse a uma caçada de porcos espinho. Os dois evadiram-se, arco, flecha, lança, adentraram-se na floresta e de repente encontraram uma vara de porcos espinho que pastava e começaram a persegui-los. Um deles afastou-se do rebanho e Actes saiu a correr atrás. Adasto veio de imediato. Chegando em uma área verde luxuriante, diante de pequenas plantas que se movimentavam, ele supôs que se tratava do porco extraviado. Pegou a lança, preparou-se e atirou-a no justo momento em que Actes levantou-se e foi trespassado pela lança, tendo a sua vida ceifada. O lenhador
que havia acompanhado a cena, seria testemunha dessa notícia, deste fortúnio levado ao grande rei, que pranteou o filho, o herdeiro do trono, que ali o manteve durante os dias determinados pela tradição. E quando Adasto percebeu a dor imensa que havia causado seu desejar, apunhalou-se sobre o cadáver do amigo, encerrando também a sua existência. A cidade e o país entraram no luto forçado. Foi então que chegou à capital da Lídia a notícia de que Ciro, o rei dos persas, estava avançando na direção daquela região. Ele havia, fez pouco tempo, destruído o rei da Babilônia e avançava com as suas tropas de verdadeiros gafanhotos devoradores. Então Creso mandou perguntar ao oráculo que defesa deveria tomar para ter a Lídia numa situação de privilégio. E o Deus mandou dizer-lhe numa frase simbólica: na grande batalha que se vai travar, o império vai ser destruído. Creso mandou contratar imediatamente soldados a soldo alto, e quando estava com um grande exército, avançou para enfrentar Ciro. Perdeu a batalha, recuou com seus exércitos. Aqueles soldados remunerados fugiram, e os persas avançaram e conquistaram a capital da Lídia. Então o rei, dentro do seu palácio, via a cidade ser incendiada, as mulheres estupradas, os homens assassinados. Viu o seu palácio ser invadido, os tesouros foram furtados e roubados. Atirados à rua, as pedras preciosas, os colares, as coroas, as estátuas. Então ele estava na sacada do palácio, olhando o jardim devastado por aqueles bárbaros. E o seu filho, surdo-mudo, envolto numa das cortinas ao lado, onde podia ver a porta de entrada, e o seu pai na sacada de costas. Então ele viu chegar um soldado persa com uma lança, que se preparou para atirar contra o rei. E ele teve um estupor e deu um grito: não o mate, ele é o rei. O pai voltou-se e a lança se cravou na madeira da janela, tendo ele a vida salva por aquele filho que era praticamente inutilizado. Mas tanto ele como a família real foram arrastados miseravelmente à praça pública. E quando estava na praça pública, armaram uma fogueira, colocaram o rei atado ao poste com seus familiares, trouxeram achas de lenha para o queimar. A cidade estava sendo devorada pelas labaredas. Foi então que Creso se recordou do que ele dissera a Solon, o grande sábio. Então, no momento em que ia ser queimado vivo, ele gritou: ó Solon, como tu tinhas razão. No justo momento em que passava Ciro, o conquistador, montado no seu ginete. Ele amava o filósofo, e quando ouviu na boca daquele estranho o nome Solon, ele perguntou: a quem te referes? E o rei vencido disse a Solon, o ateniense que é um dos 7 sábios da humanidade, nascido na Grécia. E por que o chamas? Então o rei, envergonhado, contou-lhe daquele momento quando Solon lhe disse: rei, majestade, somente se pode saber que alguém é profundamente feliz depois que morre, porque a vida de repente muda na terra. Então Ciro foi tomado de compaixão e conta Heródoto de Alicarnasso
que ele saltou do animal, olhou a tropa imensa e disse: anotai, desejo ser clemente para convencido. Eu liberto, porque pode ser que um dia também eu seja vencido numa batalha, e antes que me matem, o vencedor tenha compaixão e misericórdia e salve minha vida. Creso e a família foram salvos, e ele ficou tão grato que disse a Ciro: leva-me como teu escravo para a Pérsia. Eu cuidarei dos tesouros, eu administrarei o teu poder econômico. Cuida da minha família e de mim, e eu te retribuirei educando teu filho. Ciro levou para a Pérsia, e quando morreu, Creso educou seu filho Cambinsas, que mais tarde invadiria a Grécia, entrando pelo Peloponeso. Essa história extraordinária nos mostra que o ter, de maneira nenhuma, proporciona felicidade. Que o ter está sempre carregado desse miasma do medo de perder, portanto, não permite paz. É por esta razão que a notável psiquiatra alemã, a doutora Elizabeth Lucas, a eminente discípula do psiquiatra austríaco Viktor Frankl, ao apresentar o decálogo da teoria de laboratório de salvação de vidas, estabelece alguns parâmetros de grande significado. Reserve um pouco do seu tempo para a transcendência. Procure manter um contato com a sua consciência. Mais importante do que ter é ser. A mesma resposta de Sócrates, quando no cárcere teve a oportunidade de fugir. Mas ele disse: fugir para onde? Onde quer que eu vá, eu me levo comigo. E é quando Cristo, seu discípulo, diz: mas mestre, tu estás encarcerado. Ele sorriu para o jovem e disse: que mau filósofo tu és. Encarcerado está quem tem vícios, porque onde quer que ele vá, o vício vai com ele. Eu sou livre porque sei pensar, e aonde quer que vá meu pensamento, aí estarei eu. Não fugirei, porque não poderei comportar com o suborno de um guarda, que já havia naquela época guardas subornáveis. Hoje, muitas outras personagens além dos guardas. Como eu irei falar a verdade? Como terei coragem de pregar a justiça se eu concordei com o crime? E o discípulo disse: mestre, mas amanhã te matarão. A mim não me matarão. Sócrates é imortal. E no dia seguinte, quando ele bebeu a taça de cicuta, e o jovem gritou: onde queres que te sepultemos? Ele respondeu: o corpo, joga-o em qualquer lugar. Porque Sócrates não está dentro dele. E não esqueça de pagar um galo que eu devo a Asclépios. Asclépios é o deus da medicina na Grécia. E era hábito, quando a pessoa adoecia, fazer uma promessa para o sacrifício de um animal. E ele pede a Critão que cumpra o último débito que ele deixa na terra. Porque o importante é desenvolver a chama divina que todos trazemos íncita no país sublime do ser que estamos, viajando para atingirmos a meta daquele ser que somos. Por isso que 600 anos depois da debacle de Creso, vem Jesus, o poeta galileu, e ao subir a uma montanha, que era uma montanha qualquer, estende as mãos diante da multidão e reverte a ordem dos valores então conhecidos. Até aquele momento, herói era quem matava,
Até aquele instante vencedor era o que triunfava no campo de batalha, juncado de cadáveres. Poderoso era aquele que desfrutava de um lugar político diante do Império de Roma. E Jesus vem e proclama as bem-aventuranças. Procura demonstrar que vencedor é aquele que vence as suas paixões. Porque para vencer os outros é fácil. Basta um punhal, uma arma de explosão, a calúnia, a vindita, a covarde situação do traidor. Vencem o outro. Mas para vencer-se é necessário ser nobre, estar preso aos valores éticos, ser vigilante contra as imperfeições, como 19 séculos depois dirá Allan Kardec. Ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e lutar diariamente contra as más inclinações. Jesus então faz apologia dos pobres em espírito, neste mundo rico de espíritos pobres. Aqueles que são pobres em avareza, em ciúme, em ódio, em despotismo, desses é o reino dos céus. Porque vivemos num mundo de déspotas, de poderosos de um momento que a morte vai ceifar, de dominadores das paixões que não se dominam a si mesmos, de vencedores que são incapazes de mudar o caráter. Jesus então apela para os pobres de espírito e entroniza-os no reino dos céus em que já estão, na consciência tranquila que proporciona a paz. Bem-aventurados os mansos, porque a violência é a matriz da violência. Mohandas Karachangan utilizava-se da palavra sânscrita, ahimsa, não violência, em detrimento da outra, himsa, violência, para dizer que o violento é o próprio executor da sua vida, e a não violência é o único recurso capaz de vencer a violência, porque o violento é covarde, é traiçoeiro, é brutal, está estruturado em transtornos de comportamento. Mas o pacífico é pacificador. Onde ele está, ele deixa o suave aroma da harmonia. Tudo quanto ele faz tem o selo da mansidão. Então Jesus grita: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes de coração, porque eles são como o sal da terra, e o sal serve para preservar, e quando perde o sabor não tem mais nenhuma vitalidade. E o Sermão da Montanha transforma-se na mais notável epopeia musical que a humanidade jamais escutou. É a sinfonia inacabada da misericórdia de Deus e da mansuetude. E naquela noite, quando brilhavam as estrelas dos céus, e Selene derramava prata sobre o mar da Galileia, ele se voltou para os amigos, e entre a brisa perfumada do mês de Nissan, que carreava as plantas miúdas e o seu suave aroma, ele disse aos mais queridos: está escrito que amareis aqueles que vos amam, e que odiareis aqueles que vos odeiam. Eu, porém, vos digo: amareis aqueles que vos amam, e amareis os vossos inimigos. Amareis aos vossos inimigos, e desfareis todo o bem que vos seja possível. É a maior reversão histórica de uma lei ética. É o momento em que, em verdade, aquele homem carpinteiro de Nazaré, que trabalhou com seu pai na construção da futura capital da Galileia, a 7 quilômetros da sua casa,
reverte a história. A lei antiga dizia dente por dente, olho por olho, ofensa por ofensa. Eu, porém, vos digo, o amor é a alma da vida. E é somente através do amor o indivíduo consegue a vitória sobre as suas más inclinações. Somente através desse sentimento de entrega o indivíduo é realmente feliz. Somente assim ele consegue a plenitude e consegue a paz. E quando se despedia de nós, no memorável momento dos 500 da Galileia, ele tem a oportunidade de estender as mãos e dizer: ide e levai a minha mensagem a toda a terra. Eu vos mando como ovelhas mansas para o meio de lobos rapaças. Mas não tem mais, as serpentes serão submetidas aos vossos pés, os loucos acalmar-se-ão, os espíritos imundos obedecerão, as enfermidades desaparecerão. Ide, eu vos mando para pregar o evangelho de amor. E desde então, periodicamente, aqueles ouvintes da grande despedida na Galileia, depois que ele ascendeu numa nuvem colorida, ao entardecer, quando o manto da noite descia suavemente na região florida, reencarnam-se nas figuras grandiosas de mulheres e homens que vêm tentando restaurar a legítima fraternidade no coração das criaturas humanas, que vêm proclamar uma nova era, uma era de paz, que nos vem propor a transformação moral para melhor, a fim de que sejamos realmente dignos de ser-lhe servidores. Nós vamos encontrar essas figuras incomparáveis no século II, no século III, Agostinho de Hipona. Iremos encontrar Orígenes, o pai da doutrina dos princípios, Tertuliano, pai da apologética, Priápios, Eusébio, e eles vão reencarnando-se, periodicamente cantando o Evangelho do Senhor, para que por fim haja paz na terra e felicidade entre as criaturas humanas. No século passado, eles estiveram incorporados para cantar este hino de solidariedade na figura de um Albert Schweitzer, aquele tocador de órgãos, que estando no domingo de Páscoa, na sua querida cidade, que é encravada entre a França e a Alemanha, ele vê uma revista de capa verde manchada e abaixo uma fotografia com esta epígrafe: a África está necessitando de você. Era uma missão religiosa protestante que estivera na cidadezinha de Lambaréné, na África Equatorial Francesa, e fechara suas portas. Albert Schweitzer, o maior tocador de órgãos do século XIX, fim, e do século XX, toca-se. E aquele domingo de Ramos vai modificar a sua vida, porque ele diz à mulher: desejo ir para a África, mas eu sou músico, eu sou artista, sou literato. Então foi residir em Paris, matriculou-se na Universidade de La Salpêtrière, fez o curso de medicina, depois o curso de medicina tropical, e 6 anos depois daquele domingo, em um navio carregado de medicamentos, ele partiu para a África para ser o profeta de 13 etnias que estavam sendo destruídas pela ranceníase, pelo bócio, pela mosca tsetse, a mosca do sono. E quando chegou no rio Onova e se adentrou naquele povoado agora destruído,
Ele colocou uma lâmpada a gás. Aqui, ali no pequeno porto, de águas lodosas e barrentas, haverá sempre uma luz acesa. E naquela noite mesmo, ele fez a primeira cirurgia que a África Equatorial Francesa ia ver. Os tambores mandaram esta notícia por cima das florestas. Chegou um Deus branco que mata o doente, tira a doença e ressuscita o paciente. Era a chegada do éter e do clorofórmio naquela região que pertencera à França. E Albert Schweitzer irá transformar aquele pedaço de terra ingrata e abandonada em uma comunidade de almas que ele socorre e comove o mundo. Certo dia ele fará uma carta à Europa, uma carta aberta. Mandem-me um carpinteiro, porque as minhas mãos estão trêmulas de trabalhar na construção grosseira, e quando eu vou operar não tenho condições. A carta sensibilizou um homem na Holanda. 3 meses depois, para uma barca ali naquele porto, e um homem com a mala de carpinteiro na mão pergunta: quem é Schweitzer? Aqui está o carpinteiro que a Europa mandou. Ele ia construir uma maternidade para rancenianos. Ele ia construir uma ala especial. Havia desenhado e precisava de mão de obra, de dinheiro. Mas este homem era tão sensível que elegeu a seguinte frase para ser o norte da sua vida: Reverence for life. Respeito pela vida. E quando ele foi colocar a planta da maternidade no chão, havia um imenso formigueiro. Ele desviou a planta para não destruir o formigueiro e escreveu no seu diário: Deus deve saber qual é a função das formigas. Não serei eu quem as vai matar. E Albert Schweitzer, branco, naquela umidade tremenda, teve necessidade de voltar à Europa por causa da saúde. E quando estava sendo retratado por uma duquesa em Londres, ela disse: Schweitzer, abandona aqueles miseráveis, volta a tocar nas grandes catedrais, em Salzburg, em Londres. A Europa e os reis desejam-te. Deixam que os medíocres vão para lá. E tu que és sábio, vem ficar conosco. Ele sorriu e disse-lhe: duquesa, enquanto a mediocridade não faz nada, é necessário que os sábios sacrifiquem-se e que aqueles que amam deem a sua própria vida. E foi lá na África, diante da umidade terrível que ele recebeu na Casa Pleyel de Paris, um órgão para tocar as músicas de Bach, de Wagner. E durante o culto dominical, quando ele falava sobre Jesus e sentava-se ao órgão para tocar música erudita que aqueles homens e mulheres não entendiam, a floresta encantava-se com a presença de Deus nos dedos ágeis de Albert Schweitzer. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz e escreveu que a paz é o momento culminante da realização da criatura humana. E lamentou entre lágrimas, porque quando ele saiu da sua pátria, Alsácia-Lorena, ela era alemã. E na guerra de 1914, 1918, ele foi preso pelos franceses e foi jogado num campo de concentração, sem o menor respeito. Terminou a guerra, ele voltou para o trabalho. Mas em 1939, a Alsácia pertencia à França e ele foi preso pelos alemães e jogado num campo de concentração, onde ele pegou dermatoses, parasitoses, e disse na África com tanta miséria:
Eu nunca peguei tanta imundícia como na civilização. Era um daqueles 500 da Galileia que escreveu uma obra memorável que se chama Em Busca de Jesus Histórico. Mas também nesse século, cantando os poemas da paz através do bem, uma jovem freirinha sai do monastério em Calcutá, onde ensinava inglês a meninas ricas, e vai fazer meditação de um fim de semana em uma cidade próxima. O trem estava abarrotado. Quando ela chega 90 quilômetros depois e a classe se esvazia, 3 pessoas tomaram mortas por asfixia. E a jovem religiosa Teresa teve um choque. Ela faz o seu ofício, a sua meditação e volta. Quando ela chega a Calcutá e abre a porta da clausura, ela vê uma cruz que sempre esteve ali. E embaixo estava escrito: tenho sede. Então Teresa olha e diz: mas eu já vi esta frase 1000 vezes. Ele gritou da cruz: tenho sede. E deram-lhe na ponta de uma lança uma esponja vinagrosa com fel e aloes, substância amarga e anestésica. Ele continua com sede. Está me pedindo água. Nasce Teresa de Calcutá. Ela pede permissão à abadesa para sair da ordem, mantendo-se freira. Os 3 votos: castidade, humildade e pobreza. E ele atender aqueles 100.000 miseráveis de ranceníase que morriam pelas ruas de Calcutá, que as carroças de lixo não davam vazão a carregá-los para poderem queimá-los adiante. Nasce esta mulher de 1,58 m de altura, que sofre de uma enxaqueca sem parar e nunca se queixa, sorrindo, e cria a ordem das irmãs de caridade. Certo dia ela passa por uma lata de lixo, onde estão vários cadáveres, e ela ouve o gemido. Com as mãos afasta os cadáveres e encontra uma senhora encarquilhada que diz: meu Deus, Brahma, Brahma. E falava o Pali, um dos 10 idiomas nacionais. Ela não entendia. Então parou uma jovem e disse: ela é da minha aldeia, fala o meu idioma. E Teresa lhe pergunta: e o que é que ela está dizendo? Ela está dizendo que não se importa de morrer, já está velha demais. Porém lhe dói que foi o próprio filho que a colocou aí para poder ficar com a casa dela. É o próprio filho que está matando-a. E essa é uma dor pior do que a da morte. Teresa coloca no colo e começa a cantar uma balada em inglês. E pede para a jovem dizer: ela perdeu um filho e acaba de ganhar uma filha. E a mulher morre nos seus braços. Noutra oportunidade, ela também retira outra mulher sobrevivente do meio dos cadáveres, limpa-lhe as feridas, chora com as suas lágrimas. E então a mulher lhe pergunta: quem é seu Deus? Você. Qual é a sua religião? Você. Qual é o objetivo da sua vida? Você. 3 perguntas, 3 respostas. Madre Teresa de Calcutá cresce, talvez uma das ouvintes entre os 500 da Galileia. E em 1987, ela era responsável por 178.000 leprosos no mundo. Quando o Papa João Paulo II esteve em Calcutá e ganhou um automóvel para o grande desfile, na hora que ele viajou a Roma, ofereceu o automóvel à Madre Teresa, que corre pelas ruas de Calcutá naquele momento, para que ela pudesse ir de veículo, a fim de ter o seu corpo gasto e frágil, com as dores diminuídas. Ela sorri, e logo que o Papa desaparece, ela vende o carro.
para erguer um lar de crianças nas Filipinas. E é assim que ela vai receber o maior prêmio que o mundo jamais deu a alguém. O prêmio Daniel Deoton, oferecido na Inglaterra, que é dado a uma pessoa eleita por 1000 pessoas em todo o mundo. Somente o presidente John Fitzgerald Kennedy ganhou póstumamente. E quando ela recebeu o prêmio das mãos do príncipe Charles, ele lhe disse: senhora, eu tenho vergonha de não fazer o que a senhora faz. E mais tarde, quando estava divorciada, Lady Di, a mulher mais fotografada do século, com o coração tomado de angústia, disse-lhe em Roma: aceite-me como uma das suas filhas. Eu desejo ir para a ordem das Irmãs da Caridade. Mas ela é, naquele momento, a mãe do futuro rei da Inglaterra. E o rei da Inglaterra é o chefe da igreja anglicana. Então Madre Teresa olha para aquela mulher linda e sofrida, rica e sem paz, e lhe diz: princesa, a senhora nasceu para ser princesa, não para ser da minha ordem. Se a senhora for para a minha ordem, será apenas uma a mais. Mas se a senhora ficar no palácio de Kensington, será a única princesa que faz parte da minha ordem. Lady Di emocionadamente volta a Londres, e a primeira coisa que ela faz é visitar o hospital de crianças soro positivo HIV. Os jornais caem em cima dela, que era uma leviana, correndo o risco de contagiar-se e contaminar o futuro rei da Inglaterra. E ela não deu a menor importância. O segundo passo foi visitar Angola, o país com o maior número de minas terrestres do mundo, que ceifam vidas, milhares de crianças despedaçadas pelas minas, sem pernas, sem braços, milhares de vidas. E ela começa uma campanha contra as minas terrestres e os armamentos. Quando a morte leva no acidente doloroso em Paris, na grande via que circunda a capital da França. Então, Madre Teresa de Calcutá marca passo, foge da vigilância do Vaticano, onde o Papa colocou-a para poupá-la, e sai pelos muros do Estado do Vaticano, atendendo homossexuais e meretrizes que fazem negócio ali à noite. E recebe anos antes o Prêmio Nobel da Paz, quando vai homenageada num banquete de altíssimo preço. Ela diz que pena, enquanto nós aqui nos alimentamos sem fome, morrem milhões de pessoas à fome, e esse banquete poderia diminuir a fome na terra. Ela traz a paz, ela sorri de paz e de plenitude, mas não apenas esses. Depois da Segunda Guerra Mundial, o padre católico Georges Dominique Pirre vê a Bélgica devastada. Ele é belga de Bruxelas. Vê a Europa com uma grande ferida e tem uma ideia: construir uma comunidade onde as famílias pudessem reunir-se outra vez, fazer algo em favor das criaturas humanas. E começa uma saga pedindo aos países um pedaço de terra que lhe negam, até que a sua própria pátria dá-lhe uma região inóspita, entre montanhas, e ele ali vai construir uma cidade para aqueles que perderam tudo, mas tinham direito à vida, e ganha o Prêmio Nobel da Paz. E em Pedro Leopoldo nasce o menino Francisco de Paula Cândido, quando há uma revoada de gaivotas anunciando uma nova era, e se tornará a maior antena paranormal da humanidade.
no século XX. Francisco Cândido Xavier, nome que mais tarde ele adotou e oficializou em cartório. Será o símbolo da bondade, escarnecido desde a infância, maltratado pela loucura de uma madrasta perturbada. Ele é todo sorriso. Enquanto choram a sua mãezinha morta, ele sorri aos 4 anos de idade. E quando lhe pergunto por que ele sorri, ele diz, porque ela me disse, se lhe disserem que eu morri, não acredite, Chico. E se você me ver dentro de um caixão, é para me levar ao hospital, mas eu vou voltar. Acredite, meu filho, eu não deixarei você. Maria João de Deus, modesta lavadeira do Rio das Velhas, abençoa-o. E num dia de tremenda tempestade, quando o relâmpago dança um balé e é aplaudido pelo trovão, ele corre e esconde-se embaixo da mesa. E de repente ele ouve a doce voz: Chico, meu filho, venha. Não tenha medo das forças de Deus. E leva-o à porta para que ele veja a tempestade. Maria João de Deus volta, acompanhará o filho querido e ele comoverá o mundo. E nós, com uma equipe, iremos propor para ele o Prêmio Nobel da Paz, que ele somente não ganhou porque naquele ano o Prêmio Nobel da Paz foi dado a um órgão de pacificação internacional, aliás, com muita justiça. Chico Amor Xavier, como chamou muito bem uma das maiores personalidades do show business, Chico Amor Xavier não foi agaloado na terra com o Prêmio Nobel da Paz, mas se tornou símbolo da paz, pela misericórdia, pela paciência, pela perseverança. Não tinha nada, mas era o máximo de bondade, de ternura e de misericórdia. E outros estão perdidos no anonimato, no meio de nós, levando a mensagem da paz com um sorriso, esbofeteado, vilipendiado talvez, malsinado, no entanto carregando o fardo leve daquele que é o grande julgador. Pensando em todas essas realidades, no momento histórico em que a violência atinge índices os mais elevados de desconcerto da sociedade, quando a ética se perverte e o sexismo toma conta das criaturas aturdidas, que procuram fugir para o prazer, porque não sabem experimentar a felicidade íntima, lançamos em Salvador, como disse Thelma Sarrafo, o movimento Você e a Paz. Porque constatamos que os organismos internacionais de paz não conseguiram pacificar as criaturas humanas. Somente a mensagem de Jesus: eu vos dou a minha paz, eu vou-la dou, como somente eu a posso dar. Não é a paz do mundo. A paz do mundo é uma aposentadoria compulsória. Como disse Raul Teixeira certo dia, que o brasileiro anelava para completar 65 anos só para ter a carteirinha e não pagar a passagem do ônibus. Então a paz do mundo é esta, é a fraude, é a armadilha, é a astúcia, é o poder momentâneo enganoso que a morte vem e retira. A paz do Cristo é a fogueira, como escreve Brian Sand. A vida é cruciforme, sem nenhuma apologia ao masoquismo. A dor não é maldição, é benção, porque somos espíritos imperfeitos em um processo de aprimoramento ininterrupto, como prega a doutrina espírita, através da reencarnação. Estamos aqui para servir. É a maior honra que podemos disputar. Infeliz é aquele que se permite ser servido sempre, que sempre tira vantagem de todas as coisas.
ele vai morrer e vai deixá-las. Repetimos aqui a palavra do grande filósofo, só depois da morte. Porque tudo que temos fica, mas o que somos, levamos. E eu me lembro que faz muitos anos eu vi o comportamento de uma milionária esdrúxula americana, que naquela época, 50 anos, com a sua morte deixava 50 milhões de dólares para os seus 20 cachorros e os seus 10 gatos. Então, nomeado uma comissão para gerir, e exigia ser enterrado em um mausoléu de mármore de Carrara, no seu automóvel Rolls Royce, folheado a ouro. E foram feitas as suas vontades. Ela era muito rica. O mausoléu foi inaugurado, colocaram o automóvel, colocaram o cadáver, mas a partir dali ela foi a pé mesmo, para qualquer lugar, sem saber o rumo. Então é por isso que nos atrevemos, nesse dia de angústia, que a pátria brasileira sente despedaçado o coração, pela violência urbana, pela violência moral, pelos crimes do colarinho branco, pelos crimes da hediondez, que encontram guarida em leis trabalhadas habilmente por mentes privilegiadas, mas também criminosas. Me atrevo a apresentar você e a paz. Não é um decreto, é uma proposta, porque só haverá paz no mundo quando houver paz no coração da criatura. Não há leis humanas que possam dizer, fique em paz, mas podem pedir, eu vos desejo a paz, que a paz do Senhor seja convosco, ou como Ele nos ensinou, que haja paz nesta casa. O movimento Você é a Paz não tem cor política, não tem nenhuma vinculação religiosa. É o nosso sentimento de humanitarismo, para que nos próximos 10 anos, quando deverão morrer a fome, 800 milhões de indivíduos, conforme prescreve a FAO, a Organização Mundial de Alimentos, sediada em Roma, 80 milhões de pessoas morrendo à fome. Em cada 2 minutos, uma criança morrendo à fome. Para que um dia essa ferida da vergonha desapareça. E é quando nós olhemos esses tempos de tecnologia de ponta, de comunicação virtual, tenhamos vergonha deles, porque era tempo de selvageria, em que se mata sem o menor respeito pela vida, em que se faz o assalto e sorrindo se atira sob a ação da droga que desagrega o caráter e que destrói os neurônios cerebrais. Esses dias vergonhosos vão ficar na história, como aqueles dias de Átila, de Alarico, dos hunos, dos godos, dos visigodos, dos normandos. Esses dias ficarão na história, mas se nós começarmos agora o movimento pela paz, se nos dulcificar, se formos capazes de resistir à tentação, há algumas décadas, Rudyard Kipling escreveu seu extraordinário If, se tu és capaz de manter o ânimo e a calma quando todos já o perderam, se tu és capaz, e ele vai colocando-nos todos os desafios para dizer, tu serás um homem, meu filho, se nós formos capazes de não revidar mal por mal, de perdoar a quem nos odeia e até mesmo de fazermos todo bem, sem qualquer exigência, já teremos a paz em nosso coração. A paz é uma conquista da nossa reflexão. A paz é a presença de Deus em nosso mundo íntimo. A paz que vem do nirvana transcendental. Por isso que, graças à Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita do Distrito Federal, aqui estamos para vos proclamar a paz no lar, na educação do filho, amor, energia também, limites
na educação, não a colocar no mesmo nível de inclusão pelos valores negativos da desonra e da indignidade, porque recebe o aplauso público e os 15 minutos de glórias nos canais de televisão. Mas se nós formos capazes de nos dulcificarmos, repito a palavra, o verbo, de sermos mais generosos com a nossa parceira, com o nosso companheiro, se deixarmos ao filho viciado a porta aberta para que ele volte, como aconteceu ao filho pródigo, se deixarmos a porta aberta do coração para a filha ingrata e devassa, ou a compaixão para o chefe cruel e perverso, para o colega desonesto e traidor, já teremos paz. Então hoje, enquanto pensava em nosso encontro, eu escutei peregrina voz que dizia: acerco-me do teu coração e desejo entrar na alma onde ele pulsa, mas procurei a maçaneta e não a encontrei. E eu perguntei: onde está a maçaneta que abre a porta do teu coração? E tu, amigo, me respondeste: não tem maçaneta, porque a porta do amor está por dentro. A porta do coração se abre de dentro para fora e não de fora para dentro. Que possamos abrir a porta do coração para, reconhecendo como creço que a vida tem essas alternâncias, se for necessária a submissão, o serviço humilde, glorioso que seja qualquer um deles, nós estaremos vendo em paz e poderemos dizer: ó meu Deus, quanto eu gostaria de agradecer-te esta oportunidade de cantar a paz, de viver a paz, de passear, de entonizar na minha alma esta canção de solidariedade que um dia dominará todos os corações da terra. Então, desde agora eu te agradeço a honra de haver nascido. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me das. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que tropeçam na multidão, que tombam na escuridão, que choram na solidão. Por ele eu oro e suplico compaixão, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais a voz melodiosa canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que ensina, que legisla, pela voz que canta, que alfabetiza, pela voz que ilumina, que trauteia uma canção, e o teu nome profere com dulce emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas,
suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, pelas mãos de cirurgias, pelas mãos de psicografias, pelas mãos de poesias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante que este lar seja uma mansão, um duplex, uma favela, um ninho, um gravado de ouro, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão. Pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, direi: obrigado, Senhor, porque eu tenho paz. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Obrigado, Senhor.